Mano, nós vamos estudar uma parte da matemática que dá linguagem a várias partes da ciência. É uma parte muito bonita. Vetores. Vamos detonar com isso? Viaja comigo. Rapaziada, algumas grandezas podem ser caracterizadas apenas por um número e sua unidade de medida. Como exemplo, estas duas grandezas aqui, área e massa. Se eu disser para você que um determinado lugar tem uma área de 50 metros quadrados, veja que eu consigo caracterizar esta grandeza, a grandeza área, apenas pelo seu número, que é o 50, e a unidade correspondente, que é o metro quadrado. Este número a gente costuma chamar de módulo, tá? Ou por vezes na física se chama de intensidade. Agora, porém, nós temos outras grandezas que, para serem bem caracterizadas, não basta eu ter um número, não basta eu ter um módulo e sua correspondente unidade de medida. Aqui eu coloquei dois exemplos de grandezas em que, além de um número, eu preciso de mais. Uma delas é a força e a outra a velocidade. Se eu disser para você, por exemplo, que eu tenho um objeto e eu aplique uma força nele de 10 newtons. Para explicar um pouco melhor isso, eu vou fazer o seguinte, vou convidar aqui, nós teremos uma presença ilustre agora, eu gostaria que você fizesse a saudação. Aqui está, olha que coisa linda, nós temos aqui o nosso lindo Buda. Se eu disser para você o seguinte, olha, eu apliquei nele uma força de 10 newtons. Se eu disser apenas isso, apenas o número, eu já tenho uma informação interessante, que é a intensidade, o módulo, que é de 10. Porém, parece que falta outras coisas. Porque veja, eu posso ter aplicado uma força de 10 newtons assim, ou assim, ou assim. Ou seja, na horizontal, na vertical ou inclinado. Inclinado com um ângulo de 30 graus, 45, enfim, com ângulos distintos. Portanto, veja que, além de eu dizer que a força foi de 10 newtons, é importante eu dizer qual é o caminho que essa força seguiu. Em matemática, a gente diz qual é a direção. As principais direções são essas que a gente falou: horizontal, vertical e inclinado num certo ângulo qualquer. Agora, além de eu definir qual é a direção, eu tenho que dizer mais outra coisa. Porque, por exemplo, se eu disser para você que eu apliquei uma força de 10 newtons na direção horizontal, essa força ela pode ser para a direita ou para a esquerda. Então, eu tenho que dar uma orientação, um sentido. A mesma coisa quando a gente fala em aplicar uma força na vertical. Eu posso aplicar uma força na vertical para cima ou para baixo. Então, mano, vamos nos despedir aqui. Obrigado pela sua ilustre presença. Fizeram uma saudação para ele? Espero que sim. Então, mano, aqui nós vemos que algumas grandezas, para serem bem caracterizadas, precisam mais do que um número e sua unidade de medida. Elas precisam, além disso, de uma direção e de um sentido ou orientação. A direção é a ideia do caminho com que a grandeza segue. Grosseiramente, a direção me dá a ideia de caminho. E as principais direções são vertical, horizontal. E o sentido tem a ver com o lado com que cada uma das direções são tomadas. Quando a gente fala em direção vertical, você pode ter dois sentidos, para cima ou para baixo. Quando eu falo em direção horizontal, eu também posso ter dois sentidos, dos lados. Direção horizontal, sentido para a direita, ou direção horizontal, sentido para a esquerda. Então já dá para a gente diferenciar dois tipos de grandeza: as chamadas de escalares e as vetoriais.
as escalares são bem caracterizadas por um número chamado de módulo e a unidade correspondente. E as vetoriais, para eu caracterizá-la, eu preciso, além de um número, e claro, sua unidade correspondente, eu preciso de sua direção e sentido. Mas veja que ao falar em grandezas vetoriais, a própria linguagem aqui já deixa implícito que vetoriais e dá a ideia de vetor, que é uma palavra que você usa em outros contextos, não apenas da matemática. Por exemplo, quando você fala, se eu perguntar para você assim, qual é o vetor da doença dengue? Você vai me dizer que é o Aedes aegypti. É esse mosquito que transporta a dengue de um lado para outro. Então veja que neste contexto no qual eu estou me referindo, o vetor, no caso o mosquito, tem a ver com o transporte. Mas será que em matemática tem o mesmo sentido? É claro que é um pouco mais bem definido, né? Mas ele carrega sim, o vetor usado em matemática, ele carrega sim a ideia de transporte. Tanto é que vetor em latim quer dizer verhere, que quer dizer exatamente transporte. Só que há uma delimitação um pouco mais bem elaborada. Para entendê-la, vamos ter que entender um pouco do que está aqui, ó. Quando a gente fala em reta, a gente está falando em algo, em algo que tem um comprimento infinito e que eu tentei representar com isto daqui, ó. Segmento de reta, de uma maneira grosseira até inclusive, é uma parte de uma reta. Que eu coloquei aqui o segmento CD. Veja que o comprimento dela não é infinito. Agora, segmento de reta orientado é quando eu escolho uma das duas extremidades, e veja que aqui eu tenho duas extremidades, uma é o A e a outra é o B. Segmento de reta orientado é quando eu escolho uma para o início e a outra para o fim. No caso aqui, ao dizer segmento de reta orientado AB, significa que o início é o A e o fim é o B. Esta ordem é importante. Perceba que a ponta da flecha aqui, ó, vamos dizer assim, ela está no B. O início é sempre esta primeira letra e o fim a segunda. Reparem que ao dizer segmento CD, segmento, não segmento orientado, segmento CD ou DC é a mesma coisa. Eu não tenho uma orientação. Eu não defino qual extremidade é o início e qual é o fim. Agora, no segmento orientado, sim, eu defino uma das extremidades para o início, outra para o fim. Portanto, no primeiro caso, CD ou DC são iguais. Agora, segmento de reta orientado AB é um, BA é outro. No BA, o início é o B e o fim, que é onde vai estar a ponta da flecha, é o A. Então, BA seria esse aqui, ó. Nós dizemos que é o segmento de reta orientado oposto. AB é 1, o orientado BA é o oposto. Depois, nós dizemos que dois segmentos de reta têm a mesma direção quando as retas suporte deles são paralelas ou coincidentes. É o caso desses dois exemplos. No primeiro exemplo, veja que a reta suporte de um é esse, do outro é esse. Estas retas são paralelas, então os segmentos de retas orientados têm a mesma direção. Outra possibilidade de terem a mesma direção é quando os dois segmentos de reta orientados estão sobre a mesma reta suporte, ou seja, sobre uma reta suporte coincidente. E aí a gente diz, nos dois exemplos aqui, no 1 e no 2, que os segmentos de reta orientados têm a mesma direção. Agora, quando eles têm a mesma direção, eles podem ter sentidos iguais ou opostos. Existe uma definição formal para isso, né? Aqui vamos apenas dizer que sentidos iguais é o primeiro aqui, ó, eles apontam para o mesmo lado. No segundo, apontam para lados contrários, então sentidos opostos. No primeiro, sentidos iguais, nos sentidos opostos.
Só tome cuidado que essa ideia de sentidos iguais ou opostos ela é válida quando você tem a mesma direção. Então, eu nunca vou perguntar para você assim, ó, esses dois aqui, ó, eles têm a mesma direção? Não. Então, eu nunca vou perguntar se o sentido deles é igual ou não. Este conceito é válido para a mesma direção. Agora, então, a gente já pode falar em vetor. Aqui nós temos uma moto linda, uma Harley Davidson. Imagine que eu estou nesta Harley Davidson e os meus cabelos estão voando. Que sonho, meu Deus! Vamos voltar para a aula, mano. Imagine que uma situação aqui que essa moto vai se deslocar com uma velocidade muito baixa, que é de 10 centímetros por segundo. E vamos supor que a nossa observação aqui vai ser só durante 1 segundo. Então, num segundo, a moto andou 10 centímetros. Seria alguma coisa assim, ó. Olha que mágica. Coisa linda, meu Deus do céu. E aí, a gente pode analisar esta situação de uma maneira um pouco mais precisa. Ali eu destaquei 3 pontos, poderia ter destacado outros. E notem que acontece isso daqui, ó. Que mágica, mano! O ponto A é transportado para o A', o B para o B', o C para o C'. Aqui a gente está supondo que a moto andou por 1 segundo apenas 10 centímetros. Perceba que do A para o A' teve uma distância, um módulo de 10 centímetros, do B para B' também, do C para C' também. Além disso, a direção do A para o A' foi na horizontal, do B para B' também, do C para C' também. E o sentido de todos foi para a direita. Então a gente pode resumir tudo que eu disse para vocês só assim, ó, com esses 3 segmentos de reta orientado. Por isso que eu falei antes sobre segmentos de reta orientado. Perceba que ao invés de eu dizer assim, ó, olha, a moto se deslocou em 1 segundo 10 centímetros na horizontal e para a direita, ao invés de eu dizer tudo isso, eu posso apenas fazer este segmento orientado, ou este outro, ou este outro. Poderia ter desenhado mais, ou no fundo apenas um. Perceba que um deles representa todos. Eu posso desenhar vários, ou apenas um. Todos eles têm 3 coisas em comum. Quais são? Agora eu quero que você preste atenção, tem um detalhe importante. Viaja comigo. O detalhe é, todos esses segmentos de reta orientado têm o mesmo tamanho, o mesmo módulo, a mesma direção, que no caso é horizontal, e o mesmo sentido, que no caso é para a direita. E aí eu tenho a ideia de vetor. A ideia de vetor é um conjuntor. Um conjunto de quê? De motos? Não, mano. Um conjunto de segmentos de retas orientados, que tem 3 coisas em comum. Quais são? Mesmo módulo, que é o tamanho, mesma direção e sentido. Viaje então. Vetor são segmentos de reta orientado que têm 3 coisas em comum. Mesmo módulo, direção, sentido. Repete comigo. Módulo, direção, sentido. Viaja comigo, mano. Então, veja que cada um desses segmentos representa o mesmo vetor. Então, esse aqui representa um certo vetor, este aqui representa o mesmo e este aqui o mesmo. Por que eles representam o mesmo? Porque eles têm o mesmo módulo, direção e sentido. E eu poderia desenhar qualquer um outro para que ele represente o mesmo vetor, este outro tem que ter o mesmo módulo, direção e sentido. Então, se você fizer um outro aqui assim, ó, perceba que ele não tem a mesma direção e sentido, então este se refere a um outro vetor. Se eu colocar uma outra assim, ó, vamos supor que estes dois têm o mesmo módulo, direção e sentido, então os dois se referem ao mesmo vetor e estes outros se referem a um outro vetor. Para se referir a um mesmo vetor, você tem que ter mesmo módulo, direção e sentido. Notem que no caso deste vetor aqui, ó,
cada um desses segmentos orientados, isoladamente, cada um deles representa o próprio vetor. Então, na prática, quando eu quiser falar de um determinado vetor, ao invés de eu desenhar vários segmentos de reta, você vai reparar que a gente faz só um, e muitas vezes é o suficiente para me referir ao próprio vetor. Porém, apesar de que eu desenhe só um, pense que eu posso desenhar outros. Mas para eu desenhar outros que se referem ao mesmo vetor, esse outro vai ter que ter o mesmo módulo, direção e sentido. Tranquilo? Agora, notação. A gente costuma colocar uma letrinha com uma flecha em cima ou deste jeito aqui, ó. Neste jeito me traz a vantagem que eu deixo explícito qual é o início e qual é o fim. A primeira letra sempre o início, a segunda o fim. Agora observe que o BA, no caso do BA, B é o início e A é o fim, então seria esse aqui, ó. Seria o vetor oposto. Aliás, reparem que os vetores opostos eles têm o mesmo módulo, direção, mais sentidos, claro, oposto. O vetor oposto do vetor V igual a B, ele vai ser indicado com menos V, ou com BA, ou menos AB. As três coisas aqui, ó, querem dizer a mesma coisa, quer dizer o vetor oposto deste daqui. Em especial, tem um vetor que a gente define, que é o chamado vetor nulo. A gente define ele, sobretudo, para que algumas propriedades sejam válidas. Mas o que é esse vetor nulo? É aquele vetor em que o início e o fim dele são o mesmo ponto. Então aqui eu tenho um ponto A, imagine que ele é o início do vetor e também o fim, ele será o vetor nulo. Então na prática o vetor nulo vai dar um ponto como representação dele. As notações são essa daqui, veja que essa aqui mostra que de fato o A é o início e o A também é o fim, ou às vezes a gente escreve apenas assim como notação para vetor nulo. No vetor nulo a gente não define direção e sentido. Por conta disso, ele sempre vai ser paralelo a qualquer vetor e ele também sempre vai formar 90 graus com qualquer vetor. A gente diz que ele sempre vai ser ortogonal a qualquer vetor. Então vamos representar aqui, ó, esse vetor que está representando o nulo, que claro é um ponto também, é a representação de um ponto também. Ele é paralelo a esse, ele é paralelo a esse, ele é ortogonal a esse e ele é ortogonal a esse. Não esqueça, o poder é de você.